Fala meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. E no vídeo de hoje vamos comentar sobre um dos assuntos que tem aí dominado os noticiários nos últimos dias, que é o caso da gigante chinesa Evergrande e que tem relação direta com um dos principais conteúdos aqui do canal, que é justamente o crédito. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, como vocês provavelmente já devem ter acompanhado, o mercado financeiro global acompanha com bastante atenção e cautela o desenrolar do caso da gigante chinesa Evergrande. Essa empresa, que tem diversas ramificações em outras atividades, mas cuja atividade principal está diretamente relacionada ao mercado imobiliário, possui dívidas financeiras estimadas em cerca de 300 bilhões de dólares e vem apresentando dificuldades em honrar com esses seus compromissos. Isso se deu, dentre outros fatores que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, a alguns limites impostos pelo governo chinês do endividamento dessas empresas. E esses limitadores de endividamento foram recentemente impostos pelo governo chinês e estão diretamente relacionados ali com a lógica de crescimento da China aplicada aí nos últimos anos, que tem muita relação com o setor imobiliário. E é sobre esse pano de fundo principal, além do caso específico, que eu quero comentar aqui com vocês. Bom, meus amigos, o que acontece? Lá no país em questão aqui do vídeo, na China, há um grande estímulo, ao crescimento do mercado imobiliário. Então, existem diversas linhas de crédito, estímulos governamentais e até, a depender do contexto, imposição governamental para que incorporadoras e empresas do ramo imobiliário construam prédios comerciais, residenciais, ao redor ali das grandes cidades da China, com o intuito de tentar diminuir o avanço da densidade populacional nessas regiões. Só que acontece o seguinte, e aí só para vocês terem noção do tamanho da questão, estima-se que existem hoje cerca de 90 milhões de moradias inabitadas na China. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população de alguns países, a depender do contexto, teria hoje total condição de morar nessas regiões e que essas casas estão, portanto, vazias. Isso demonstra que não há uma grande demanda por residência nessas localidades, mas ainda assim, por determinações específicas das questões governamentais da China, há uma imposição para que as construtoras continuem ali realizando a construção de imóveis residenciais, comerciais, prédios, enfim, construção de ferrovias, de estradas, de todas as estruturas necessárias para que haja ali condições de habitabilidade em determinadas regiões, mesmo sem que haja necessariamente demanda populacional para isso. E aí, essas empresas incorporadoras, portanto, se viam dentro desse contexto, além de ter essa obrigatoriedade ou esse forte estímulo a realizar essas construções, elas também tinham um forte estímulo creditício do próprio governo chinês também para financiar esses empreendimentos, financiar essas construções. E isso faz com que grandes empresas da China tenham dívidas muito significativas, tanto dívidas internas na China, quanto dívidas com investidores estrangeiros que investiram nessas empresas. E esse foi o caso dessa Evergrande. Essa que é uma das maiores empresas da China do ramo imobiliário, está devendo grandes valores no mercado internacional e também no mercado nacional, e
há pouco mais de 10 dias vem apresentando, já demonstrando sinais significativos de baixa liquidez, de falta de recursos, e um dos motivos possíveis para esse tipo de situação é justamente a falta de clientes, né? Se você construiu ali, investiu, tem um monte de moradia disponível e não tem procura, enfim, o seu público-alvo fica sem consumir seus produtos, e isso naturalmente vai impactar na sua liquidez, na sua capacidade financeira. Bom, dentro desse contexto, a gente observa que esse não é um comportamento novo dessa empresa ou de outras tantas que existem lá na China, mas que anteriormente elas vinham suportando esse cenário, pegando mais crédito, rolando ainda mais as suas dívidas, aumentando seu endividamento, alongando o prazo dessas dívidas. Só que houve um limite imposto recente pelo governo chinês, de maneira que determinados percentuais máximos de dívida fossem estabelecidos, e esse limitador, ao que tudo indica, foi já alcançado pela Evergrande. E aí o mercado financeiro global acompanha o desenrolar dessa situação, porque existe uma grande demanda hoje chinesa, uma grande busca, né, por minério de ferro, cimento, aço, enfim, alumínio, todos os produtos que estão correlacionados diretamente ao processo de construção, e eles demandam isso do mercado de consumo global. Então, grandes parceiros comerciais, como por exemplo o próprio Brasil, fornecem essas matérias-primas para a indústria da construção imobiliária chinesa, e um eventual problema com essa empresa, que pode desencadear um problema no mercado imobiliário como um todo da China, pode sim diminuir a demanda por esses produtos dos seus parceiros comerciais, como é o caso do Brasil, e portanto diminuir o volume que a gente brasileiro, que as empresas brasileiras vendem desses materiais para a China, e não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. E esse é um fator muito importante que deve ser realmente acompanhado com cautela. Outro fator também interessante nesse aspecto diz respeito aos outros cenários, né, aos outros produtos que estão correlacionados ali, especialmente aqui, se a gente for olhar no caso aqui do Brasil, que é um dos grandes parceiros comerciais, a exportação de alimentos, por exemplo. Se a gente tem um problema, uma crise lá imobiliária que pode ser desencadeada com o aumento dos índices de desemprego, redução de consumo e outros fatores, tudo isso impacta diretamente no consumo da população e, consequentemente, as vendas de eventuais produtos agrícolas, produtos alimentares ou outros produtos que a gente também comercializa diretamente com a China podem ser comprometidas. E o que eu quero levantar aqui também, meus amigos, analisando todo esse cenário, é trazer aqui 3 exemplos conceituais, 3 dicas importantes, 3 lições que a gente pode tirar dessa situação, que a gente pode aplicar em qualquer processo de concessão de crédito, tá? E são elas. Bom, a concentração, ela pode ser até um caminho teoricamente mais confortável, mas certamente também é muito arriscado. A gente observa que não é incomum a gente encontrar nas instituições financeiras grandes devedores com grandes volumes de crédito, que sim também pagam um volume importante de juros, mas que, se eles apresentam alguma instabilidade financeira, se eles apresentam alguma dificuldade de honrar seus pagamentos, isso certamente traz também um risco sistêmico para toda a carteira. Então, é muito importante que em toda a lógica de concessão de crédito, em todas as metas que existam nas instituições financeiras, também haja meta ali de pulverização de carteira, de crescimento de outras linhas, de outras frentes de crédito, de maneira que não haja ali uma concentração, seja de maiores devedores, seja concentração num determinado setor específico. Imagina agora as instituições financeiras que estão muito expostas ao mercado imobiliário chinês, como que está, por exemplo, o nível de risco dessa carteira agora, já que pode haver sim um problema sistêmico na China, especificamente no mercado imobiliário, que não é um mercado pequeno. O mercado imobiliário é um dos
responsáveis pelos altos índices de crescimento do PIB chinês ao longo dos últimos 10 ou 15 anos. Então esse contexto geral ele é um contexto que chama a atenção para a gente justamente ter essa cautela. O segundo item diz respeito a também um dos aspectos que eu já abordei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, que é o seguinte: toda empresa ela nasce e ela pode também morrer pelo caixa. O fluxo de caixa é fundamental. A adequação de prazos de pagamento com prazo de recebimento é o fator importantíssimo que deve ser observado por qualquer empresa, independente do porte. E o crédito mal feito, o crédito inadequado, inoportuno ou descalibrado sob o ponto de vista dos valores, pode sim, ao invés de ser um propulsor do crescimento, ser um gerador de problemas. Pode ser desfavorável para o negócio se o crédito não for bem gerenciado e bem administrado. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!